Olá turma bonita, graça e paz para todos, eu sou Renato Brito e neste vídeo vamos tirar nossas dúvidas sobre o livro de São Cipriano, o tal livro que dizem que o Lázaro usou. Falam também que esse livro tem poderes malignos que podem até deixar a pessoa dispersas ou até invisíveis diante de outros olhos. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, peço a você que se inscreva no meu canal, dê um clique no sininho, deixe seu like camarada ali e compartilhe. Faça parte também desse grupo de pessoas cheias de fé e com força de vontade para vencer, porque juntos somos mais fortes para vencer o capeta e todo mal, beleza pessoal? Então ajude para o crescimento dessa obra em nome de Jesus. Então pessoal, existem relatos de que Lázaro Barbosa fez um pacto com o capeta e uma das suas estratégias foi ter conhecimento ou usar o livro de São Cipriano para praticar todo o mal. E a pergunta é: que livro é esse? E qual tipo de poder que existe diante desse livro? Como todos nós sabemos, existe o bem e o mal. Da mesma forma que existe a Bíblia, que é o livro da vida, da paz, que traz ensinamentos de sabedoria através da palavra de Deus, assim também existem livros que ensinam maldições para destruir as pessoas e tirar a paz da humanidade. E isto através de quê? Da inveja, de amarrações, da ganância, querer destruir relacionamentos amorosos, entre outras coisas. Dizem também que este livro tem um feitiço de que a pessoa é capaz de se tornar invisível diante de outros olhos. Ela fica totalmente despercebida diante de outras pessoas. Claro, devido a esse assunto, tem pessoas que vão dizer bem assim: oh, mentira, isso não existe. Existe sim, pessoal, e Satanás é capaz de usar suas estratégias até mesmo em um livro que vai atrair curiosidades para as pessoas sem a presença de Deus. Pessoas que praticam o mal sempre vão procurar atividades satânicas. A macumba é um exemplo disso, porque a magia negra é uma mentira do mal para enganar as pessoas. A mentira já começa no nome, macumba, porque se fosse uma coisa boa, seria boa cumba, não é mesmo? O livro de São Cipriano tem muitas orações e uma delas é a oração da cabra preta. Não é da cara preta não, viu? Da cabra preta. E não é brincadeira não, porque o lado das trevas existe. E é muito real mesmo, pessoal. Mas lembrando, porém, que nenhum mal tem poder diante de Deus e das pessoas fiéis ao nome de Jesus. Lembrando que Jesus expulsou demônios, venceu o mundo e até mesmo liberou para os seus servos fiéis o poder de autoridade pelo Espírito Santo. Por isso que nada pode atingir um cristão. Pode acontecer de passarmos por lutas, mas nunca seremos derrotados, porque o cristão de verdade, ele está guardado debaixo das asas de Deus. Então não tem macumba, não pega macumba, nem feitiço, porque ele está cheio da presença de Deus. Eu quero compartilhar para vocês Romanos capítulo 5, verso 20. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça. E como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa mensagem diz que é pela graça que somos salvos. Porém lembrando que todo pecador vai colher o fruto de seus pecados. Amém? Bom pessoal, Lázaro ainda não foi encontrado. E ele pode sim estar usando poderes da magia negra. Quem já ouviu falar do Lampião? Muitas pessoas, com certeza. Diz a lenda que Lampião e seus capangas também tiveram conhecimento sobre o livro de São Cipriano e também deram trabalho para ser encontrados. E o serial killer tem dado muito trabalho também para a polícia. Invadiu vários lugares, cometeu crimes e ainda não foi encontrado.
Da mesma forma que aconteceu na época de Lampião e seus capangas que fugiram para a mata, trocaram tiros com a polícia e nada os aconteceu, eles ficaram invisíveis aos olhos dos policiais e conseguiram fugir. Isso porque eles usavam também o livro de São Cipriano, conhecido como o livro da capa preta. É um livro que contém muitas coisas sobre magias e simpatias. Esse livro contém rituais satânicos que oferecem proteção maligna em troca de sacrifícios de animais ou até mesmo de seres humanos. A realidade realmente é algo terrível que existe. E a pessoa que se envolve com esse tipo de prática pode sim se tornar invisível diante de outras pessoas, diante de outros olhares. Ter uma forma de outra coisa, como o tronco de árvores, cupinheiros, ou até mesmo se teletransportar de um lugar para o outro. Realmente parece loucura, mas isso pode acontecer. Por isso não pesquise nada que está ao favor do mal, beleza pessoal? Não deixe essa curiosidade tomar conta da sua mente, procure algo bom para a sua vida, procure a palavra de Deus. Lázaro está trabalhando ao favor do diabo e as provas estão aí, que foram encontradas nas casas, até mesmo no mato. E vimos também que seus crimes estão ligados nas forças malignas. Então, mas o que Deus acha disso? Mas antes de falarmos sobre isso também, vou contar um pouco sobre São Cipriano. São Cipriano nasceu na Antioquia, no ano de 250 depois de Cristo. Quando ele era pequeno, surgiu uma curiosidade sobre feitiçarias e adivinhações. Aos 30 anos de idade, depois de passar muitos anos viajando, Cipriano chegou até a Babilônia e encontra lá uma bruxa chamada Évora. E com ela, Cipriano aprendeu mais e mais sobre as magias negras. Após a morte de Évora, que com certeza foi para o inferno, ela deixou um livro com todas as estratégias de feitiçaria para Cipriano, e em pouco tempo foi conhecido como o maior feiticeiro daquela época. Um certo dia, um jovem rico chamado Aglaide pediu para Cipriano preparar um feitiço para conquistar uma jovem cristã chamada Justina, fazendo com que ela abandonasse sua fé. Naquele momento, a família concordou com o casamento, mas ela não quis se casar. Foi aí que Cipriano lançou um feitiço, uma tentação demoníaca contra Justina, oferecendo sacrifícios para os demônios. Mesmo lançando maldição sobre aquela jovem cristã, não foi atingida por ter uma vida de oração e santidade diante de Deus. E a falha daquele feitiço fez Cipriano se desiludir das práticas do mal. Então ele se tornou um cristão, deu tudo o que tinha aos pobres e queimou boa parte dos livros de magia. Porém, uma parte desses livros permaneceram na casa antiga e Satanás, inconformado com a conversão de Cipriano, tentou destruí-lo. Certa vez, Cipriano e Justina foram presos por um imperador, onde foram torturados e forçados a negar a sua fé em Cristo Jesus. Mas eles se recusaram. Então, muito irritado, o imperador mandou jogar Cipriano e Justina em uma caldeira fervente com cera e banha de animais. Mas nada aconteceu com eles. Então, o feiticeiro chamado Atanásio, que era o servo de Cipriano, dos tempos em que ele servia o poder das trevas, desafiou seu antigo mestre, pulou dentro da caldeira, invocando seus demônios. O resultado foi assustador, porque seu corpo derreteu e foi consumido pelo calor em poucos minutos. No dia 26 de setembro, no ano de 304 depois de Cristo, o imperador condenou Cipriano e Justina para a morte, onde foram decapitados em praça pública com outros cristãos, e seus corpos ficaram jogados na rua durante 6 dias. E como esse livro existe até hoje? Na antiga casa de Cipriano ficaram alguns manuscritos esquecidos e alguém os encontrou e reuniu suas páginas e as traduziu em hebraico ao latim e distribuiu para o mundo inteiro. E com o passar dos anos, este livro passou por várias traduções e com certeza
foi um desses livros que Lázaro Barbosa teve acesso. Então foi assim, pessoal, que surgiu esse livro maldito que prejudica até hoje muitas pessoas. Em Malaquias capítulo 3, verso 5, Deus disse: Vou levar o meu castigo, serei rápido para testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, os que roubam o salário de seus empregados, os que exploram as viúvas e os órfãos, os que privam os estrangeiros dos seus direitos, enfim, todos os que não me respeitam, declara o Senhor dos Exércitos. Então este é o aviso de Deus para as pessoas que praticam o mal, para as pessoas que praticam adivinhações, feitiçaria, que estão a favor do diabo. Deus vai cair sobre essas pessoas, Deus vai esmagar essas pessoas com a sua justiça, porque Deus é a verdade e a verdade de Deus não falha. Amém, pessoal? Então essas práticas são muito perigosas mesmo, porque elas vão abrir brechas para o diabo, porque o mal nunca atrai o bem. E a intenção de Satanás é dar com a mão e tirar com a outra. Eu quero compartilhar a palavra de Deus também, que está escrito em 2 Crônicas capítulo 11, verso 14. E isso não é de se admirar, pois até mesmo Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Satanás e as pessoas podem até usar suas estratégias, mas nunca vencerá o poder de Deus. Nunca será maior do que o nosso Deus. Outra prova de que o mal pode usar suas estratégias está em Êxodo capítulo 7, do verso 11 ao 13. Então o faraó mandou chamar os sábios e os mágicos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito, por meio de artes mágicas. Cada um deles jogou a sua vara no chão, e estas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou as serpentes deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, pessoal, essa é uma das provas de que o mal usa suas estratégias desde o Antigo Testamento até hoje. Então esteja em Cristo, faça parte de Cristo, porque o mal existe, mas aquele que está com o Senhor não tem nada a temer diante de toda a maldade, porque estará sempre protegido pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu e muito obrigado pelo apoio de todos vocês.